A paz do Senhor, o debate ontem pegou fogo, dia 22, eita, o pastor José Glaucio e o pastor César Cavalcante, e a pergunta que fica é essa: será que Eva transou com a serpente? Será que Eva teve um filho de Satanás? Assiste o debate aí, taca-lhe pau, meu irmão. A um marido, porque aqui a Eva não teve um marido. Aqui nós vemos que teve 2 homens, e eu vou provar dentro da ciência e dentro das escrituras que o que aconteceu com a Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando a mulher concebe de 2 homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui, segundo o que eu entendo que a Bíblia está dizendo. Agora nós vemos as consequências depois que ela ouve a serpente, né? Continuando aqui o texto. E vendo a mulher que aquela árvore era boa e comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então aqui nós temos uma metáfora, né? Tomando uma coisa por outra. Pastor, permita-me, com respeito, te interromper. Vamos fazer o seguinte. E é isso aí, galera. Agora assiste a continuação com César Cavalcante, a posição a qual ele defenda. Fica ligadinho aí, vamos que vamos, galera. Taca-lhe pau. Em Gênesis capítulo 3, não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente. E isso é só ler o texto. Qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo pastor Gladson, um querido, uma pessoa muito educada, inclusive, essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso, e aí a partir desse convencimento ele vai para as escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis capítulo 3, perceba ou entenda que ali houve uma relação sexual entre a Eva, eu vou falar Eva aqui, ela vai ser chamada Eva depois, entre a mulher e o tentador, que lá na frente, no Apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Então, entre Satanás, o diabo, e a mulher. Quem defende essa ideia, ela foi convencido a essa ideia. Um monte de... Aí cita coisas extra-bíblicas, coisas às vezes esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, né, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia. Nunca. A igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem... aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. O que eu estou dizendo é que o todo da igreja, a igreja, os cristãos como um todo, né? Mas e fulano de tal no século tal, e fulano de tal no século tal, aí cada um pode falar o que quiser, como o senhor pode falar o que quiser aqui agora, assim como essa sua interpretação não representa a igreja, a igreja como um todo, né? Então, pessoas individualmente tendo opiniões não significa que a igreja abraçou, nenhum credo da igreja nunca contemplou essa ideia, nenhuma reunião da igreja, nós tivemos 7 concílios dos principais, nunca tratou essa história e tal. Então, o texto bíblico diz que não. Dizer que a Eva ficou grávida ainda de gêmeos que nasceram em tempos diferentes, porque há de se lembrar que é só ler o capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, a palavra aqui, Adam, com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz Caim. E disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, ela deu à luz a Abel, seu irmão. Então Abel foi lavrador de ovelhas e tal. Então
dizer que são gêmeos, eu acho que piora a situação, porque a ideia dessa doutrina é dizer que o Caim é filho do diabo, mas Abel não. Aí Abel é filho de quem e como eles conseguem ser gêmeos? Bom, vamos lá. Pastor Gladson, biblicamente, como o senhor prova esse relacionamento de Eva, e no caso seria com o diabo? O tempo está com o senhor. Vamos lá. Então, não teve contato de sexo. O sexo acontece com roupa ou sem roupa? Por que viram que estava nu? Pergunto para o pastor César depois, ele responde, tá ok? Então eles estavam nus, tá ok? Eles estavam nus. E o que fez vê-los que estavam nus? Qual foi o fruto, então, segundo o seu entendimento? É impossível ter um relacionamento. Bom, então a gente vê, claro, aqui, não representa. Então eu pergunto para o senhor o que é que representa, né? E qual foi o tempo? O senhor disse que foi um tempo depois. Me dá um texto. Me dá um texto, qual foi o tempo? Eu quero que o senhor me dê um tempo, tá? Um texto. Então, continuando aqui, eu não falei o que Paulo disse lá, concluí. Ele estava zeloso de Deus para preparar como havia saber a um marido. Cristo. Me perdoe. Cristo. Então, a gente vê, mas temam, por que ele fez uma alusão, pastor César, à serpente? Mas temam como a serpente enganou a Eva. Se o senhor pegar aí todo esse capítulo de 2 Coríntios 11, mas temam como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora ele está falando de virgindade, está falando de marido, e agora ele está falando, eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. O que fez a serpente aqui para ela? Foi justamente desacreditar no que tinha falado, mas nem para Eva Deus falou para Adão. Se você pegar aqui em Gênesis, no capítulo... Pois é isso aí, galera. Esse foi o debate de hoje. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe, que todos os dias nós estamos aí colocando conteúdo. Que Deus abençoe. Tchau.